Eu vou puxar no meu celular aqui para eu ver o que a galera fala, para acompanhar. Se você quiser ligar no seu celular aí, Fê, para você ver Vou ligar. os comentários também, você pode fazer. Porque como sua tela tá compartilhada comigo, é, não tem como eu ficar vendo comentário aqui por enquanto, tá? Então, deixa eu baixar aqui. Boa noite, galera. Sejam bem-vindos para mais uma aula. Hoje nós vamos dar início, então, à nossa jornada da ventilação mecânica. A ideia dessa jornada é a seguinte, galera. Nós elaboramos esse evento aqui para transformar, para fazer com que vocês se transformem, ou melhor, que vocês tenham conhecimento, né? E que vocês comecem aí a utilizar tudo que vocês sabem e aprenderam na prática do dia a dia. Então a ideia aqui é a transformação, tá bom? É gerar transformação para todos vocês e levar para vocês aí conhecimento. Felipão entrou duas vezes aqui. Então assim, Felipão, tem dois Felipe Campos conectados aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo tirar um aqui. Remove, pronto. Então, galera, nós criamos essa jornada com essa intenção, tá? A ideia aqui, então, é transformação. É fazer com que vocês saiam daqui hoje e comecem a aplicar esses conceitos que o Felipe vai falar na aula hoje para vocês. Então, a ideia é essa, que vocês consigam aplicar na prática de uma vez por todas esses conceitos e que vocês entendam que isso é importante para que todos vocês consigam manusear a ventilação mecânica da melhor forma e aí buscando os resultados. Não tem como a gente avançar na ventilação mecânica se a gente não conseguir fazer o básico, né? Então a gente está trabalhando com a ideia de que você tem alguém que faça tutoria para vocês, que ajude vocês. E a ideia é essa, a gente criou essa jornada para isso, para ajudar, para agregar e para que vocês tenham mais conhecimento. E isso é equipe multi. Eu quero que vocês entendam que a equipe multiprofissional tem atuação na ventilação mecânica, cada um no seu âmbito, na sua condição de atuação, né? E aí todo mundo junto trazendo benefícios. Então é por isso que a gente vai começar hoje falando dos segredos da ventilação mecânica básica para depois fazer o link com a live de amanhã. Eu pedi então como convidado, ele aceitou para mim, Felipe Campos do @netfisio. Eu vou deixar ele se apresentar para vocês, ele falar um pouquinho do que ele faz, da formação dele, dos interesses dele de estudo, tá bom, galera? Então não saiu daí. Bora lá. Felipão, a palavra é com você, cara. Valeu, Fernando. Boa noite, viu? Boa noite, galera. Tô bem feliz aí do convite, de participar dessa jornada, né? E com um tema bem legal, né? Que assim, é a ventilação mecânica básica, os pilares, né? O que vai ajudar? Então, assim, a gente vai abordar aqui alguns assuntos no cotidiano básicos, né? Mas a ideia é a gente tentar fazer o bem feito, né? Então, assim, aquela velha frase, né? O arroz com feijão bem feito. Essa é a ideia. Então, a gente vai citar coisas simples, mas em cima de cada coisa pode ter vários mitos, né? Então, a gente vai tentar fazer toda essa aula assim bem legal, tá bom? E aí vocês podem participar. O Fernando também, se quiser, entrar no meio, gerar discussões. Isso que é o legal, tá bom, pessoal? Então, vai mandando as perguntas aí, tá? Não fica acanhado, não. A ideia é tentar ajudar e vamos embora, vamos lá. Hoje é o primeiro dia, então, assim, uma honra estar ajudando a abrir a jornada, né? A gente tem mais, né, 3 dias além deste para frente. Então vamos lá, vamos seguir. A gente tem bastante coisa para falar. Só aproveitando antes do Felipão se apresentar, às vezes vocês vão reparar que eu fico olhando aqui pro lado ou pra frente porque eu tô olhando os comentários aqui no celular, tá bom, gente? Felipe, manda bala, se apresenta aí, manda bala. E eu vou falando aqui qualquer coisa no meio aqui. Beleza. Vamos lá, pessoal. Ó, meu nome é Felipe Campos Ferreira, né? Sou fisioterapeuta, formado em 2010, né? No Centro Universitário Claretiano, em Batatais, né? Também tenho um aprimoramento em fisioterapia respiratória pela Santa Casa de Passos, em Minas Gerais, e especialista em terapia intensiva pela Sobrafrio Barra Confito. Hoje, atualmente, eu faço a coordenação, né, da fisioterapia no Hospital Estadual de Bebedouro, um desafio novo aí, fui deslocado há pouco tempo, né, com esse desafio,
E também sou fisioterapeuta da qualidade, que é uma ideia nova também para a gente. E aí eu faço essa função no Hospital de Amor, no Hospital de Câncer de Barretos e na Santa Casa de Barretos também. A ideia é a gente ser um fisioterapeuta da qualidade no complexo. Essa é a nossa missão. Bom, também faço a coordenação no curso de pós-graduação em fisioterapia hospitalar na FACISB em Barretos. Mais uma coordenação, né, em dupla, eu e mais um amigo meu, Jonas, a gente faz em parceria essa coordenação. E aí, né, uma coisa nova também legal que a gente gosta bastante é uma pós-graduação que eu estou cursando em gestão hospitalar aqui no interior de São Paulo, né, na Uniara em Araraquara. Bom, e aulas em alguns lugares, enfim, basicamente é isso que a gente faz. Bom, galera, vamos dar início aí. Bom, não tem como a gente falar de ventilação mecânica a gente não lembrar dessa foto, né? Eu coloquei duas. A gente precisa entender que antigamente o que a gente tinha de ventilação mecânica era uma ideia de tentar simular a nossa ventilação fisiológica, que era por pressão positiva, né? Essa era a ideia da ventilação antigamente. Então, o que vocês estão vendo hoje, principalmente em UTIs de Covid, vários ventiladores mecânicos, era isso aqui que era uma UTI com um monte de ventilador mecânico antigamente, né? Grande problema, né? O que tinha de monitorização, né? O que tinha de conceitos, o que tinha de curvas, né? Não existia nada disso, né? O paciente ficava dentro dessa máquina aqui, dessa caixa, vamos dizer assim, né? Que isso fazia uma sucção e auxiliava, né, a expansão torácica. Essa era a ideia, esse era o conceito de ventilação mecânica. Essa é uma foto de 1950 da UTI de Copenhague, no surto da poliomielite. Olha os pacientes só com a cabeça de fora, alguns tinham até um espelho aqui, ó, né? Imagine mudança de decúbito, higiene pessoal desses pacientes, né? Era uma bagunça, mas é o que tinha disponível na época, né, pessoal? E aí a ideia é a evolução, como tudo, né? Eu acho, né, o que evoluiu nos anos, igual carro, automóvel e telefonia, eu acho que é ventilador mecânico. É impressionante a qualidade e o que vem trazendo a cada ano, né? Como tudo evolui no mundo. E a ventilação mecânica, mais ainda. Bom, só para a gente resumir, a gente tinha um conceito aqui, né, de pulmão de aço, né? Pressão negativa era a ventilação. Aqui foi um marco, na década de 60 foi um marco na história, o primeiro ventilador por pressão positiva, né, o Bismarck 7, né, que era um médico aeronauta que desenvolveu esse primeiro ventilador por pressão positiva. O grande problema é que ele fazia uma ciclagem à pressão, coisa que não existe nos ventiladores mais. Bom, vai passando. Ventiladores pressométricos, ventiladores volumétricos, vem, né, o Bennett, né, que até hoje é uma marca fantástica, né? A gente vem com ventiladores microprocessados, ideias de válvulas mecatrônicas, e aí nos anos 2000, pessoal, meados disso, vamos dizer, começou a ter uma análise mais aprofundada da ventilação, como a monitorização ventilatória, curvas ventilatórias, né? Parâmetros de segurança. Ali, nessa década, o negócio ficou mais forte. E de lá para cá, né? Hoje a ventilação mecânica não é mais um auxílio, né? Um auxílio no cuidado, é uma coisa de sensibilidade muito grande, né? A gente sabe que hoje a gente pode matar o paciente se a gente fazer uma coisa errada. Então, é a evolução da máquina, né? Mas importante, tem que ter cérebro por trás, tá bom, pessoal? Tem que ter isso. Bom, pessoal, se você tem conhecimento bem aprofundado de anatomia, fisiologia, fisiopatologia das doenças, principalmente respiratórias, ou as que repercutem no sistema respiratório, você tem um entendimento muito legal da ventilação mecânica. Essa é a ideia. Cada vez mais leitos de UTIs, pacientes graves, né,
Então, condutas relacionadas à ventilação mecânica. E agora, também nunca se falou tanto em ventilação mecânica como agora. Ou nunca se usou tanto, né? Relacionado ao Covid. Parece que hoje, se você fazer uma posição prona, ficou igual você mudar um paciente de decúbito. E coisa que era, assim, um terror nas UTIs, né? Antes você não falava de platô, você não falava de driving pressure, era um ou outro. Agora o negócio está na ponta da língua de todo mundo. Eu acho que pelo menos uma coisa ruim, uma coisa boa, né, dessa coisa ruim da pandemia, a gente vai levar, né? Acho que a gente está capacitando aí na marra nossos profissionais. Bom, uma coisa importante, pessoal. Qual é a função da ventilação mecânica? Basicamente, ela não vai tratar praticamente nada, né? A ventilação mecânica simplesmente vai substituir a função dos músculos respiratórios, que faz uma função vital para o ser humano. Se ele não funcionar, o cara morre. E quando ele não funciona? Quando esse paciente, né? Um exemplo é sedado. Quando esse cara é sedado por algum motivo, por choque, insuficiência respiratória, cirurgia, o músculo respiratório não vai funcionar. E aí você tem que substituir pela ventilação mecânica. Então, não esqueça, quanto mais sutil você for, né, com os pulmões do seu paciente, e agora também relacionado ao músculo, ao diafragma, melhor para ele. Então pense nisso. Você vai substituir a função dos músculos por um determinado tempo, uma causa que levou à ventilação mecânica, até isso ser resolvido. Então, é uma ideia assim, interessante para você se apegar, para a gente ser muito tranquilo, muito menos agressivo na ventilação mecânica. Bom, quais as formas de ventilação mecânica? Ou você tem a invasiva, que pode ser, é o que a gente vai falar aqui hoje, por um tubo orotraqueal, na maioria das vezes é a primeira, né? E depois uma traqueostomia. As duas, uma cânula artificial, uma mais longa, outra mais curta, com diferentes métodos de inserção, né? Geralmente o tubo é a primeira escolha, com tempo prolongado vai para a traqueostomia. Quem que vai para a traqueostomia inicialmente? Ou um paciente com uma intubação difícil, uma via aérea difícil, um trauma de face, esse cara vai para um atraque de urgência, ou dependendo do tipo de cirurgia, provavelmente cabeça e pescoço, né? Uma cirurgia muito grande, principalmente quando faz um andar inferior, mandíbula, né? Esse cara já vem traqueostomizado no pós-operatório. As formas de ventilação invasiva. E aí a gente tem a não invasiva, né? Que é por uma interface. É o que a gente não vai abordar, né? Neste momento. E aí a gente tentar uma terapia para esse doente para ele não ser entubado. Essa era a ideia, tá? Essa é a ideia, na verdade. Bom, várias indicações de ventilação mecânica. Insuficiência respiratória hipoxêmica tipo 1 a tipo 2, né? Tem até a do tipo 3 a mista, como o senhor Fernando fala nas aulas dele, né? Hipoventilação alveolar entre os obesos, pique-wick, né? Fadiga muscular, isso aqui às vezes tá na nossa cara e a gente não vê, né? O cara não entende, né? Parada cardiorrespiratória, tem que ter uma via aérea, esse cara vai ter que ser entubado, provavelmente durante até a RCP. Cirurgias, né, pessoal? Por quê? Porque o cara vai ser anestesiado, né? Ele precisa de uma ventilação. Esse cara não tem proteção de via aérea, ele pode ter um edema de laringe severo, né? Esse cara tem que ser entubado e essa instabilidade hemodinâmica. Essa é a ideia. Pessoal, todo mundo já viu um paciente ser entubado e ele está eupneico e não usa oxigênio? E você ficou encucado? Às vezes acontece, né? Aqui a gente tem que entender, e algum exame que está dentro da gasometria, e a gente deixa de lado, e é um negócio extremamente importante, que é nível de lactato, pessoal. Para vocês terem uma ideia, lactato aumentado está relacionado ao aumento de mortalidade. Então, quando a gente tem aumento de lactato, você tem hipoperfusão tecidual, né? Então, você tem respiração anaeróbica, aí vai longe, lá no ciclo de Krebs, né? Mas, às vezes, esse paciente está com a saturação boa, né? O pessoal gosta de passar plantão, a saturação tá boa, né? E às vezes não quer dizer muita coisa. Esse cara tá eupneico, mas ele tem um lactato alto por algum motivo, provavelmente esse motivo deve ser algum choque de qual origem. E às vezes esse paciente é entubado, né, por níveis de lactato alto, mas sem sintomas respiratórios. Bom, a nossa respiração tranquila
de vocês, né? Agora, na minha não, porque eu estou meio ofegante, tá falando aqui, mas na respiração tranquila você vai utilizar em torno de 3 a 5% do débito cardíaco. Isso é utilizado no diafragma, na respiração tranquila, né? Então, se o seu paciente entrar em insuficiência respiratória, você pode desviar até 40% do débito cardíaco. E isso você causa hipoperfusão de outros órgãos, e aí causa aumento de lactato. E aí seu paciente tem mais chance de morrer, né? E aí é aquela ideia de não protelar a intubação, né? Não segurar o cara. Essa é a ideia, tá bom? Às vezes aquele 3 a 5% eupneico, às vezes faz diferença também se poupar quando você vê o cara que é sedado e intubado, né, por um choque, por exemplo, tá bom? Então, pessoal, é importante a gente entender não só de função respiratória, mas de hemodinâmica. Então, o fisioterapeuta que lida com ventilação mecânica, ele tem que entender de um global. Essa é a ideia. Você tem que ter essa avaliação crítica do doente. Chegar na beira do leito e falar, ó, esse cara tá grave, esse não tá, sabe? Você tem que ter aquele feeling. Sair do automático, leito 1 mobiliza, aspira, senta, leito 2 mobiliza. Então você tem que avaliar e pôr metas, tá bom? Bom, objetivos da ventilação. Às vezes eu vou acelerar, se alguém quiser pausar, entrar no meio aí, fica à vontade para a gente gerar bastante discussões. Você tem objetivos gerais, como melhora da troca gasosa e repouso da musculatura, basicamente. Você tem alguns objetivos clínicos, né? Você pode reverter a hipoxemia, melhora a ventilação alveolar, volume pulmonar, consumo de O2, que é o que a gente acabou de falar praticamente. Você também melhora a oferta de oxigênio, tá bom? Você repousa o doente. E esse consumo e essa oferta, pessoal, não é pensar em pulmão, tá bom? É coisa a nível celular, essa é a ideia. Reverte a acidose respiratória, faltou um P aqui, desculpe. E aí, se o paciente precisar sedar, por algum motivo, né, a ventilação mecânica tá aí. Bom, Fê, posso fazer ideias. uma colocação Você rapidinho? tem 2 ventiladores aqui de marcas diferentes, Ô, Fê, de qualidade. Oi, posso fazer uma colocação rapidinha naquele último slide pra galera? pode, Seguinte, pode. galera, um dos objetivos é reverter a acidose respiratória aguda, só que a gente não pode esquecer que nós também usamos a estratégia de hipercapnia permissiva. Como nós estamos falando de ventilação mecânica básica, eu vou falar de protetora ainda na quarta-feira, então é só para a gente ficar esperto que temos os objetivos, mas também temos algumas manobras que nós utilizamos e Isso, nós não tratamos gasometria, tá? isso mesmo. Manda pau, Aqui a Fê. gente. Beleza, aqui a gente vai coisa básica e aí vai ter aulas aí amanhã, depois e quinta, de algumas estratégias, né? Aqui a gente tá. Vou abordar a questão inicial básica, tá bom? Conceitos. Depois tem complacência para você ir para lá e para cá. Bom, aqui a gente tem 2 ventiladores, 2 marcas diferentes, 2 preços diferentes e, por que não, 2 qualidades diferentes. Bom, vamos lá. O que é a ideia aqui? O que eu quero mostrar? Dependente da marca, do preço, da cor do modelo, eles praticamente vão ter a mesma função. Ou seja, você pode ter um celular Samsung, um iPhone, o que você quiser, um Xiaomi, enfim. A ideia é ele tem as mesmas funções, cada um com sua vantagem, outro com as suas desvantagens. Então, essa é a ideia. Se você pega aqui, ó, um ventilador moderno, né? Muito bom, por sinal, excelente. Ele tem um ramo inspiratório que manda o ar para o seu doente. Só que você vem nesse, ele também tem um ramo inspiratório que vai mandar para o paciente. Você tem aqui, ó, um ramo expiratório, onde ele exala o ar. E esse aqui a gente chama de copo, mas na verdade é um filtro EPA já do próprio ventilador, que tem descartável e reesterilizável. E aí ele filtra isso aqui para depois sair para o ambiente. Esse ventilador também tem uma válvula exalatória. E por que não você não pode adaptar um EPA aqui para fazer a mesma função? Ele tem um sensor de fluxo aqui, ó, com microfilamentos para ler o volume corrente, tá? Aqui, ó, você vem na tela, touchscreen, ó, você coloca os parâmetros do ventilador. Deixa eu riscar isso aqui só. Aí. Aqui, você também tem, só que não é na tela, né? Você tem que clicar no botão e girar esse redondo e confirmar. Você tem valores do que está acontecendo na ventilação em tempo real. Esse aqui você também tem. Né? Você tem análise gráfica, que nada mais é
do que o que está acontecendo aqui em cima. Ele também tem análise gráfica, mas num layout um pouquinho, uma estética um pouco inferior. Mas o que eu quero mostrar é que, dependente da marca, do tipo, eles têm as mesmas funções. Claro que funcionamento de válvulas, reconhecimento de algumas coisas, um é melhor do que o outro, né? Mas como tem carro, né, aceleração de 0 a 100, uma Ferrari vai mais rápido do que um outro carro, por exemplo, um carro popular, mas chega. Então, às vezes, um paciente muito difícil de ventilar pode fazer uma diferença, mas em 95% da população vai se beneficiar, né? É o que a gente fala, né? O Fernando reclama na UTI dele lá que só tem ventilador ruim, aí o gestor vai comprar 10 Bennets para ele. Hoje está 100 pau, né? Na pandemia, 100 mil, então vai gastar 1 milhão com ele. Nem sei quanto zero coloca aqui, 1 milhão. 150 pila. Então, e aí beleza, então, Fernando, seu ventilador está aí, só que em 2 meses você me traz um resultado. Será que isso vai diminuir o tempo de ventilação? Será que ele vai ter mais sucesso na extubação? Enfim, aí você tem indicadores de performance e de desfecho, que é outra história. Mas, né, a gente não pode se apegar em máquinas, é lógico que ajuda, só que a ideia é mostrar que todas têm a mesma função, uma um pouquinho melhor do que a outra, tá bom? Ou muito melhor. Pode ter isso também no mercado, como televisão, tudo tem um monte de marcas e qualidade. Ventiladoras a gente também tem. Olha aqui, ó, um pouco mais antigo. Também tem, ó, ramo inspiratório. Vai para o paciente aqui, ramo inspiratório. Ô Fê, deixa eu dar Oi? rapidinho, o pessoal tá comentando muito aqui no site aqui. Ah, Galera, eu só vou deixar essa aula disponível para quem tiver no grupo, tá? Quem tiver no grupo de WhatsApp, aí vai ficar disponível durante um período para vocês. Então tem que entrar no grupo de WhatsApp, beleza? Vai lá, Fê, desculpa te interromper aqui, só que isso, que isso. Ó, aqui, ó, um mais antigo, ramo inspiratório, esse também tem. Aqui, ó, ramo esse com válvula exalatória. Aqui também tem. Você seta parâmetros, aqui também. Você tem onde mostra aqui os valores, aqui também fica em cima e fica do lado. Você tem gráficos, aqui não tá porque tá apagado. Mas você tem. Essa é a ideia. E como que o ventilador funciona? Ele precisa de uma fonte de ar comprimido e de oxigênio, na maioria deles. Alguns usam só oxigênio, ele tem turbina, faz o arrasto do ar. Mas ele fornece, capta o ar da rede, da régua da parede, e do ventilador ele manda para o seu paciente. O ventilador faz isso. Mas precisa de um cérebro, de uma cabeça pensante por trás dessa máquina para programar corretamente. Essa é a ideia. Pessoal, e aí, beleza. Qual é um pouco da diferença da pressão positiva para a pressão negativa? Tem uma diferença, então a gente vai tentar explicar rapidinho aqui, isso que é legal. Como a gente respira? Vamos fazer um exemplo básico aqui, ó. Você tem aqui, ó, uma coisa de primeiro grau. Isso aqui está a cabeça do paciente, por exemplo, e aqui é a caixa torácica, né? Vou fazer um alvéolo só, como se fosse o exemplo de todos, tá? Você tem um alvéolo e você tem um capilar pulmonar, que faz a troca gasosa. Bom, embaixo, vamos dizer que tem um diafragma. Como que a gente faz para esse ar deslocar da atmosfera para dentro dos pulmões do seu paciente? Bom, a gente precisa de uma contração muscular, né? Então, essa é a ideia. Então, você precisa de uma PEMUS. Beleza. E aí, ele faz uma diferença de pressão, né? Na atmosfera tem mais, e vamos dizer que na pleura intrapleural está mais negativo do que na atmosfera. Então, essa diferença de onde tem mais para onde tem menos, o ar faz um vácuo, vamos dizer assim, né? Uma via aérea, uma porta aberta, e ele desloca o ar para dentro do pulmão do paciente. E isso vai gerando a inspiração. Bom, chega um momento que o pulmão se distende totalmente. E aí as pressões se igualam, as pressões intratorácica e da atmosfera. Se as pressões se igualam, a pressão, o fluxo zera, né? Não tem movimentação de gás. E como que o ar sai? O nosso pulmão é igual um elástico, né?
Quando você puxa ele, solta, a tendência é voltar ao seu estado de repouso. E os nossos pulmões, eles se comportam assim, pulmões saudáveis. Então, a gente chama isso de elastância, a capacidade de retornar ao seu estado de repouso, empurra o ar para fora e se dá a expiração, que é passiva. É lógico que algumas pessoas, como o DPOC, têm isso lentificado, ele tem alguns problemas. Só que, vamos lá, quando entra esse primeiro ar, a gente tem toda a via aérea de condução, né, para vencer. Então, aqui a gente acaba vencendo um componente resistivo, né, que entra aqui. Quando o ar chega no alvéolo, ele também tem que distender. E ele tenta vencer um componente elástico, né? Então, se você vai somando tudo isso, a gente acaba caindo praticamente na equação do movimento. Aqui é de ventilação mecânica. A gente tira a PIP, né? E aqui seria a pressão muscular. Mas, basicamente, era isso como o ar entra. E a pressão positiva? É totalmente ao contrário. Você vai empurrar o ar para dentro dos pulmões, né? Com determinada pressão, determinada quantidade de ar. E isso depende da complacência e resistência do sistema respiratório do paciente. Às vezes, a mesma quantidade de ar para entrar no meu pulmão precisa de mais pressões para entrar no pulmão do Fernando. Isso depende da complacência e resistência do pulmão dele. Então, como a gente vai empurrar o ar, não tem essa diferença de pressão, esse deslocamento, a gente já entende que é uma coisa antifisiológica, né? Então, quanto mais calmo, né, menos impacto pulmonar, isso é melhor. Bom, a gente tem uma figurinha aqui. Você tem o quê? Um esquema, uma válvula de fluxo que vai mandar o ar pelo ramo índice. E aí você tem uma interface que a gente já mostrou que tem o tubo ou uma traqueostomia. E aí você vem esse componente resistivo e elástico, né? Na expiração, ela vem pela válvula exalatória. Ou seja, quando se tem a inspiração, abre a válvula índice, mas aí está fechada. Quando o paciente solta o ar, que aí a gente chama de ciclagem, né? A válvula índice fecha e aí se abre, tá? Aqui, ó, provavelmente no Y do circuito, você tem sensores de pressões e de fluxo. Sensor de volume é muito caro. Então, ele vai dar um derivado, né, um volume derivado de uma conta do fluxo do volume, entendeu? Você tem painéis de controles, onde você vai setar parâmetros, né? Monitor para você visualizar valores, curvas. E aí você precisa do quê? De uma CPU para contabilizar tudo isso, né? Como se fosse um computador. E principalmente um cérebro para organizar tudo isso, né? E aí, pessoal, a gente chega num conceito de PIP, né? Que a gente programa PIP para o nosso paciente. Quanto? Depende. As diretrizes falam para você iniciar de 5, né? Para você dar início da ventilação mecânica. Só que depende do seu paciente. E aqui a gente tenta mostrar um pouquinho só do efeito da PIP. Ele vai variando valores, né? Uma PIP de 0, que aí é ruim para o seu paciente, né? O paciente um pulmão normal, que não tem alto PIP, né? Você causa lesão cíclica, né? Uma PIP de 5, ó, a inspiração e a ex parece que já não fecha tanto, ele mantém alvéolos mais abertos. E aí ele vai aumentando a PIP gradativamente. Agora em 10, o pulmão está mais armado, né? Então, e ele chega a valores até de 20, que aí a gente já está causando, né, na grande maioria, uma distensão alveolar, que é tomar um pouco de cuidado, a não ser um paciente com pulmão muito ruim, ou um paciente com simples desconforto, né, grave, né, com colapso pulmonar. Mas a ideia da PIP, pessoal, é manter alvéolos abertos, essa é a ideia. Qual o valor? Não sei qual o valor de PIP. Depende do seu paciente. Você tem que entender que a mecânica dele tem que estar boa, né? Platô, drive pressure, tem que estar tudo dentro da proteção. Não existe um valor correto. Isso é igual um remédio. Se você der muito pouco, não resolve, o doente piora. É o que acontece, né, com lesões como o atelectrauma, abertura e reabertura, né? Um cisalhamento alveolar, porque uma PIP é muito ruim. Porque se você der uma dose muito alta, né, você pode causar lesões, até barotrauma, volutrauma, enfim. Isso não é a meta da aula, de falar dessas lesões. Mas o paciente também tem um impacto hemodinâmico, essa é a ideia, né? Lembrar que dentro desse pulmão aqui, ó, tem um coração, né? Que esse pulmão abraça. Então, isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado e influências em pré e pós-carga. Isso que é importante, né? Tem um outro vídeo aqui também, ó, que é legal, que ele mostra a função da PIP, que
que ele fica com, vamos dizer, com um ambu, fazendo insuflação e esse tem a PIP, e depois ele coloca uma válvula de PIP no ambu, e aí a gente percebe como ele se insufla e mantendo uma PIP. Essa é a ideia lá, ele vai conectar a PIP no ventilador, olha lá para você ver, ó, o pulmão não faz a exalação completa, né? Isso é o ideal, né? Para a gente ver nos nossos pulmões, né? Do paciente. Isso é em ventilação mecânica, galera, tá bom? Né? Agora, o que mantém nossos alvéolos abertos em respiração espontânea, a gente chama de pressão transpulmonar, né? O pulmão tem uma tendência em colapsar porque é elástico e a caixa torácica se expandir porque é ativação muscular, né? Cada um puxando um pouquinho para cada lado, fica uma pressãozinha lá que mantém os alvéolos abertos. Essa é a ideia. Ah, mas o cara que faz atráqueo e vai para casa, o que acontece? Deixa eu ver, aparecendo uma mensagem aqui de tempo. Saiu Ah, já aqui. foi. Não, é que E o cara apareceu, que vai para apareceu casa já está sozinho. customizado, né? Apareceu sozinho, Fê. Desculpa, por isso que eu tô mexendo Beleza, aqui, porque o Zoom aparece mesmo. tranquilo. E aí o cara que vai para casa customizado, por exemplo, que mantém isso aberto, influencia obesidade, funcionalidade, força muscular, balanço hídrico, que é a aula de amanhã. Isso tudo influencia. Então a ideia do vídeo era só isso para ilustrar. Outra coisa importante que a gente esquece de dar atenção, é muito simples, mas a gente erra demais. Umidificação e aquecimento. Importante, pessoal, balança, Fê, tá? posso só dar um Pode. rapidinho, galera? Isso que o Felipe falou da PIP e tal, não sei o quê, quebra um mito importante. PIP fisiológica não existe. Nós não respiramos por pressão positiva e PIP de 5 não é PIP fisiológica. As pessoas acreditam que a PIP de 5, na verdade, isso surgiu porque uma PIP de 5 restabelece a capacidade residual funcional num paciente sem lesão pulmonar que é anestesiado, tá? Então, esqueçam esse negócio de PIP fisiológica. A PIP vai pela mecânica, como o Felipe falou. Valeu, Fê, bora! É. Chegar um obeso, né, uma cirurgia abdominal, um neuro, tem vários valores de PIP aí, não tem um correto. Bom, aquecimento e umidificação, pessoal. Isso aqui tem que estar numa balança, nem de mais nem de menos, tá bom? É importante. Bom, o que você faz aí para um aquecimento e umidificação ineficaz? Primeira coisa, o risco de obstrução da cânula. E aí já tem vários mitos aqui, né, pessoal? Bom, a gente sabe o que fluidifica catarro ou não, né? É paciente hidratado. Se ele está hidratado, provavelmente ele não vai ter uma secreção mega espessa, fazer rolha. Isso já é um mito, né? Que a gente entende. A secreção, ela tem uma facilidade muito grande de se aderir à cânula, que é plástica. Isso é muito fácil. Tá. Mas, Fernando, quando eu jogo o soro fisiológico, fica mais fácil de vir esse catarro. Mas não porque você fluidifica ele, porque você diminui a aderência do catarro com a cânula, né? Como se fosse lavar. Mas se eu não fizer isso, não sobe. Enfim, o ideal, se você for fazer higienização pulmonar, se você não utilizar o soro fisiológico, fantástico. Tem casos extremos, infelizmente, você vai precisar utilizar, senão o paciente vai parar. Mas você vai pedir lá, busca uma sonda para mim, ou você chega na farmácia, um kit aspira, o cara te dá 2, 3 flaconetes de soro. Parece que tá faltando alguma coisa. E agora, tem vários trabalhos relacionados com mais de 5 ml de soro fisiológico, você aumenta a chance de PAV e sim desconforto. Agora, só uma dica aqui, Fernando. Tem um curso aqui, Barretos, no Manda. ICARD, que no domingo, né, é entubado, entuba 1, 2 porcos, né? E aí a gente faz SARA nos porcos. E aí liga EV1000, não sei o que, impedância elétrica, e aí a gente prona, faz recrutamento. Enfim, é uma interação cardiopulmonar, é fantástico aqui. E aí, o ano passado eu fiquei como trainee, né? Porque é um curso ministrado por médicos, eu fiquei como trainee lá no laboratório. E aí, sabe como a gente fez a SARA no porco? O que ele faz? Você põe o porco em trend reverso, instila 100 ml de soro fisiológico, faz um trend normal, espera, volta e a gente aspira. Fizemos isso 2 vezes. Você conhece o EV1000, aquele, né? O índice de permeabilidade vascular pulmonar, que é até 3,5, foi a 5, e metade do pulmão já estava azul.
Então, fizemos SARA no porco com 200 ml de soro. E aí, quando você aspira o surfactante também, porque é muito, faz uma lavagem. Agora, se você aspira 5 vezes por dia o seu paciente, joga 10 ml de soro, se você fizer isso em 4 dias, nós fizemos SARA no nosso paciente. E aí a gente não sabe porque que o cara piora. Não sabe porque o cara sai da ventilação. E a gente Ninguém não faz usa, assim. né? E a gente aspira com um vácuo além do que precisa, desconecta, a gente não aspira só secreção, a gente aspira ar também, desrecruta. Então são coisas que a gente não sabe ainda como se comporta, né? E aí a gente é a nossa briga, né, Fê? Aspirar com critérios. Isso, essa é a ideia. Tem vários sinais que mostram a presença de secreção pulmonar. Essa é a ideia. Bom, vamos lá. Importante. 3 a 6 horas com gás seco e frio. Você diminui o transporte do muco, ou a vassourinha, né, pulmonar, destrói os cílios, né, e causa até necrose. Tá? Outra coisa. Você piora a hipotermia em 3 graus. Hipotermia grave está relacionada à mortalidade. Então, gente, vamos ter que aquecer e umidificar corretamente, tá? A gente vai mostrar como. Olha aqui, ó. Isso aqui é nosso serviço, ó. Tupidaça. O cara parou, né? E aí? É porque eu não joguei soro? Né? Se é um coágulo de sangue, por exemplo, uma hemorragia alveolar, o cara faz em pouco tempo uma rolha de sangue, porque coagula fácil. Agora, secreção não é da noite para o dia. Pessoal, e pelo contrário, se a gente fizer isso em excesso, condensação de água, né, principalmente circuito, causando assincronias, você diminui, né, tanta aderência da via aérea que você tem dificuldade no transporte do muco. Você pode fazer diluição do surfactante, aí é na história do porco que eu disse. Se você aquecer demais, você tem dano celular. Olha o pessoal com o grande queimado, que respira o ar quente, a lesão térmica que eles têm no pulmão é uma coisa absurda. E aí também alterações alveolares e edema também intersticial. Então, galera, Fê, tome cuidado. Oi. Paciente hipotérmico com umidificação ativa, eu aumento a temperatura dele? Rapaz, ó, eu deixaria normal. Mas eu não aumento. tentava. Não, mas eu aumento a temperatura do hipotérmico porque as pessoas falam assim: cara, o paciente tá hipotérmico e tá com filtro. Qual o motivo de eu não usar o filtro? Aumenta. Se você aumenta. Exatamente. Você tá com febre, você não põe água gelada via sonda vesical, você interfere na temperatura do paciente. Dica e aí aquecer a mesma coisa. A dica aí, galera. Felipe vai falar mais sobre isso. Aquecer a mesma coisa, né? A gente faz por fora, né? Aquele aquecedor, igual negócio soprando, enfim. A gente tem que ajudar, a gente não pensa, a gente já está pensando em saturação. Bom, quais os tipos? A gente tem os ativos e os passivos. A gente vai falar cada um. Ativo. Bom, pessoal, é a famosa aqui, né? Caçapa, panelinha, tem vários nomes. Você tem uma base que você liga numa fonte de energia e coloca um valor de aquecimento. Pode ser de 1 a 4 a 5 ou até alguns valores, tá? Você coloca água destilada dentro do frasco do reservatório e isso aquece e faz um vapor. Então, como que ele funciona? Ele sai do ramo inspiratório, passa aqui nesse vapor, aquece, umidifica e vai para o paciente. É assim que ele faz um umidificador e aquecedor ativo. A gente sabe que isso aqui e o Teinel é padronizado. Impede, você escolhe um ou outro, e adulto a gente praticamente está eliminando, estamos fazendo uma extinção disso nos pacientes adultos, que eu acho que não é por aí. Bom, e o passivo? Qual que é a ideia de fazer? Como a gente aquece o famoso HME, né, que é o padrão aí que a gente usa, né? Enfim, gera 1 milhão de confusão de filtro, vai chegar um dia que vai ter um só, porque não dá. Enfim, como que o cara aquece? Bom, a expiração ou, né, o nosso bafo é quente, né? Capilares pulmonares, altamente vascularizado, né? E aí o paciente solta esse ar quente e úmido, ele para aqui. Vem o gás seco e frio do ventilador, passa nessa barreira, por isso chama trocador de calor, ele faz a troca
e vai para o paciente aquecido e umidificado. Aí está o problema. E se o paciente está hipotérmico? Isso aqui você perde. Essa é a ideia. Por isso que o ideal é você ter os dois. O ativo, vantagens, aquece e umidifica melhor, sem dúvida. Problemas. Às vezes você pode gerar muito vapor, muito condensado no circuito e fazer assincronias. Vai ter que ter aquele copinho para descartar no meio. Essa é a ideia, né? Você tem uma velha briga de quem troca essa água, se é nós, se não é, se é enfermagem, enfim, né? A água parada aqui, quando trocar, tem que secar, não pode secar, é faltando um dedo e meio, depende do dedo, né? Então tudo influencia, né? E a água parada aqui pode ser risco de colonização, né? De bactérias, esse é o grande problema. E aqui? Bom, tomar um pouco de cuidado. Ele é fácil de manusear, todos os manuais falam que tem que trocar em 24 horas, enfim. Né? A gente sabe que pode de 3 a 5 até 7 dias se ficar sem sujidade, né? Ele estiver funcionando. Como ele está funcionando? Aqui, pessoal, ó, tem que estar cheio de gotículas de ar, de água. Isso já está funcionando, tá bom? Ele não pode estar secão, colapsado, senão ele não está trocando. É barato, 7, 8, 9, 10 reais, 11, dependendo da marca. Essa aqui, ó, hoje está mais caro, mas é uma das melhores. Você vai pagar aí 10 reais, 11 reais, um baita de um filtro, né? Problemas, paciente hipotérmico, paciente com secreções espessas, né? Um volume corrente baixo, porque ele tem em média 40 a 50 e pouco ml de espaço morto, né? Essa é a ideia. Então a gente tem que entender, né, que você tem que ter os dois no seu hospital. Essa era a ideia, né? Então a gente tem que saber trabalhar com os dois. Então, mas hoje em dia 99,99% das UTIs utilizam o HME como trocador de calor, né? Bom, vamos lá, entrar nos conceitos. Pessoal, 3 conceitos básicos que vocês vão levar para o resto da vida: pressão, fluxo e volume. Isso aqui é o que, basicamente, é o que você vai levar para sua vida. Vamos lá, pressão. O que é conceito de pressão? É uma força aplicada a uma superfície. A sua unidade de medida é centímetros de água. Ou seja, qual a força que o ar vai entrar no pulmão do seu paciente? Isso é uma pressão, tá? Então guarde isso, a força aplicada. Volume é uma quantidade pré-estabelecida, em ml ou litros, tanto faz. Se eu coloco 500 ml no meu pulmão, faz X de pressão. Se eu coloco 500 no pulmão do Fernando, faz Y. Então, a quantidade está ligada com a pressão, né? Mais quantidade, mais pressão. Menos quantidade, menos pressão. Vamos pensar por esse lado. E o fluxo representa o quê? A velocidade que o gás movimenta. Só que se eu movimentar muito rápido, eu gero um impacto maior. Então, eu posso gerar uma pressão maior. Então, uma coisa está interligada à outra. E a gente chega aqui, ó, no balde, né? Esses 3 conceitos. Por exemplo, o fluxo. Se eu aumentar mais a vazão da torneira, eu posso aumentar a pressão, porque a água chega com mais força, né? E a pressão é a parede do balde, por exemplo. Se eu aumentar muito o volume dentro do balde, eu vou aumentar a pressão na parede do balde. Então, percebe que uma coisa está ligada à outra. E isso que o ventilador faz, e é o que mostra para a gente em números lá em cima e principalmente em gráficos, né? Então é importante a gente saber o básico e o correto, né? Da questão, para você saber o que está errado, você tem que saber o qual é certo primeiro. Então essa é a ideia. Então, essas 3 variáveis e essas 3 curvas vai te mostrar quase tudo. Os loops nada mais que é uma curva misturada com a outra, né? Que aí a gente analisa diferente. Mas essa é a ideia. E isso dá graficamente para a gente, que a gente já falou, e uma análise sistematizada aí do sistema. Bom, vou dar detalhezinho aqui, que eu faço às vezes nos meus cursos, algumas coisas nas aulas, mas assim, ó, para ficar gravado. A ideia é assim, curva de fluxo, né? Fluxo versus tempo, que é a curva, né, da entrega, da velocidade. Bom, para vocês não esquecerem, é a única que é bifásica. Ponto. Para cima e para baixo, né?
ela pode ter essa forma quadrada, que aí você mata a charada, que é VCV, ou ela pode ter uma onda decrescente. E aí, para você falar que é VCV, a gente olha no padrão da curva de pressão, tá? Onda de fluxo, bifásica, a única. E a de volume? Ó, casinha, pirâmide, vocês não vão errar. A de volume praticamente não vai mudar a forma dela, a não ser que tenha algum vazamento, mas se você tiver a pressão ao volume, ela vai ser praticamente a mesma coisa. E a de pressão, pessoal, tem dois desenhos, pressão versus tempo. Se você ventilar em pressão controlada, o seu gráfico de pressão vai ser um quadradinho. Se você ventilar em volume controlado, aí você tem isso aqui, ó, que a gente chama de barbatana de tubarão. Vamos dizer assim, para vocês entenderem. Então é um pouco diferente, tá bom? Então, o que vocês têm que saber? Se eu olhar no gráfico, eu saber qual o modo que é e qual modalidade, né? Que isso tem diferença. Então é importante. Tá tudo escrito assim, hoje o ventilador te mostra tudo, mas vamos tentar praticar, né? Vamos olhar curvas. E aí você vai olhar assim na tela do ventilador, né? Volume, fluxo e pressão. Aqui a gente mata que é um PCV, porque é a onda quadrada de pressão. Exatamente. Vê como é importante as pessoas entenderem fisiologia, né? Curva PV, por exemplo. Se você está ventilando em volume, você controla a alça volume. Se você está ventilando em pressão, você controla a alça de pressão. Então, nada mais você já sabe que você está controlando e o outro é variável de acordo com o pulmão. Por isso que é importante entender fisiologia. Isso aí é tudo, né? É tudo. Então, a gente dá algumas dicas, né? Alguns atalhos para se definir qual é, mas a fisiologia é tudo. É tudo. E aí, pessoal, a gente chega nas 4 fases, né? Do ciclo respiratório. Você tem o disparo, vamos dizer que é o início, né? É o fechamento da válvula expiratória para a abertura da válvula ins. Isso se dá o disparo. Ou seja, o disparo vai definir o modo. O modo ventilatório é o disparo. Então, a gente tem alguns tipos de disparos, né? E aí, você pode ter um disparo que não tem interferência do seu paciente, né? E que tem interferência do seu paciente. Bom, disparo a tempo. É o quê? O paciente não faz nada, é uma ventilação puramente controlada, né? Então, o paciente anestesiado, curarizado. Então, a cada inspiração, ou seja, a cada disparo, vai ser determinado pela frequência respiratória. O paciente não faz esforço. Aí, você vem para os disparos assistidos, ou, né, uma nomenclatura de pneumáticos, né, que a gente fala. Aí já exige do esforço do seu paciente. Ou seja, você programa uma ventilação controlada, né? E aí a gente tem o termo janela de tempo. Então, dentro de uma janela de tempo, tem uma frequência, um ciclo respiratório que você programou, né? E antes de terminar essa janela, o seu paciente quer respirar de novo. E aí ele faz um esforço. E aí o ventilador reconhece que ele fez esforço e aí abre a válvula inspiratória para ele e manda o ar. Essa é a ideia. Então você tem duas formas, a pressão e a fluxo. E aí a gente tem um disparo neural, que vale a pena citar, ou NAVA, né, que a gente fala, que aí você precisa de uma sonda, que a gente vai explicar rapidinho lá na frente. Bom, disparo a tempo, pessoal. A gente vai olhar onde na curva. Você tem que perceber uma negativação na curva de pressão, né? Ou uma ascensão, ou quer dizer, uma rampinha na curva de fluxo. Se você perceber que a gente vai mostrar na outra imagem, o paciente fez esforço. Se está tudo 90 graus, aqui se fosse a pressão assim, né? Não tem disparo, né? Está tudo ritmado, o paciente está tendo um disparo a tempo, uma ventilação totalmente controlada. E aqui é limitada a volume, que é onde o fluxo é quadrado, a gente mata a charada. Bom, quais os tipos de disparos pneumáticos? Você vai falando do tempo aí, viu, Fernando? Se eu estiver atrasado demais. Manda bala, velho. Eu tô olhando o site aqui, pode mandar bala. Beleza. Bom, aqui, pessoal, ó, o cinza escuro é a inspiração, o cinza claro é a ex. O primeiro aqui é um gráfico de fluxo. Aqui, ó, você tem um ângulo de 90 graus, ou seja, sem disparo, né? Aí você vem aqui, ó, no outro ciclo, ele tem uma rampinha assim, ó, em ascensão. Aproximado está aqui, ó. Então, o que acontece? Você programou um nível de sensibilidade, ou seja, tem que puxar o ar, né? Fazer um esforço e reconhecer esse valor,
né? Aí o ventilador abre a válvula inspiratória para ele e manda o ar. Aqui é uma sensibilidade a fluxo. Você pode programar em média de 2 a 3 litros por minuto. Então, o que acontece? A gente tem um ar circulante no circuito, né? Então, fica um fluxo de base. Então, ele precisa arrastar esse ar no circuito. Se ele fizer um esforço e arrastar de 2 a 3 litros por minuto, o aparelho reconhece e abre a válvula inspiratória para ele, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, a linha pontilhada é a sensibilidade, a linha sólida é a linha do zero, né? A linha de base. Olha aqui, ó, a rampinha ascensão. Ele fez um esforço e ultrapassou a sensibilidade. O ventilador abriu a válvula inspiratória e mandou o ciclo. Se ele não atingir, não entra a inspiração. Ele faz um disparo ineficaz. E aí tem vários motivos. Fraqueza, ajuste errado, autopipe, enfim. Tem várias coisas que levam a isso. Já na pressão, pessoal, o disparo à pressão, mesma coisa. Ó, no ciclo da frente, ângulo 90 graus, não tem nada. Agora aqui, ó, tem uma negativação. Se a gente aproximar, ó, a linha de base aqui agora é a nossa PIP que você programou no ventilador, né? E a linha pontilhada é a sensibilidade. Em média, 2 centímetros de água. Lembrar que a pressão é negativa, né? Então seria menos 2. Por exemplo, se a nossa PIP está em 5 e você programou menos 2 de pressão, ele tem que negativar até 3. Ou seja, ele faz esse esforço, ultrapassou o valor, o ventilador abriu a válvula INS e mandou a inspiração para o seu doente. Se ele não atingir, não abre a válvula INS, faz disparo ineficaz, tá bom, pessoal? Então, as duas formas de sensibilidade de disparos pneumáticos, pressão e fluxo. A gente tem, eu não coloquei, o disparo neural, você precisa de uma sonda esofágica, em torno mais ou menos no terço médio do esôfago, que fique na altura do diafragma, e aí ela tem sensores na ponta. Esses sensores captam a despolarização do diafragma, ou seja, antes mesmo dele contrair, o ventilador reconhece e manda o ar para o paciente. Só que isso é exclusivo de uma única marca, de um único ventilador, e a sonda ainda, o custo acaba sendo alto ainda. Bom, a gente chega na FO2, né? Como que eu programo, como que eu não programo, o que que eu faço? Bom, galera, é isso aqui, cuidado, viu? Cuidado que isso mata, tá? Sem exageros. Bom, guideline famoso, né? Australiano, né? E da Nova Zelândia, 2015. O que que ele mostra, pessoal? Você vai dar O2 nesse guideline que tem uma saturação menor que 92, tá? Esse cara vai fornecer doente crítico. DPOC, saturação alvo, de 88% a 92%. DPOC não tem que saturar 97%, tá bom? E paciente sem ser DPOC, o alvo de saturação de 92% a 96%. E nesse guideline para qualquer um, para IAM, para paciente neurológico, enfim. Alvos de saturação, galera, tá bom? Então, conceitos de oxigênio. Ele é um medicamento prescrito. A gente tem essa habilidade, a gente entende de fisiologia, mas ele tem que ser prescrito. Se você atende seu paciente domiciliar, você não escreve nada de oxigenoterapia, que a gente não pode, né? Ele tem que ser prescrito pelo médico, tá bom? E aí ele tem que ter indicações específicas, né? Principal, uma faixa de saturação alvo, isso é importante. E aí você ficar. Agora, uma frase, isso está no guideline. O oxigênio é prescrito para alívio da hipoxemia e não para falta de ar, tá bom? O paciente com sintomas, né, respiratórios que tem saturação acima de 92, não faz sentido, né, não tem o porquê dar oxigênio para o seu doente, tá bom? Não esqueçam disso. E aí, pessoal, tem que desenvolver ferramentas, né? Essa aqui é aqui da Santa Casa que a gente já tem, né? Então, a gente tem programinha de saturação alvo. Aqui, ó, DPOC e aqui paciente normal. Olha o exemplo, fica claro para todo mundo. Esse modelo aqui, ó, se você for fazer, é que fica em descanso de porta de hotel, chama range door o modelo. Às vezes você quer chegar na gráfica, quer fazer um modelo de range door. E aí, olha aqui, ó, o que ele escreve? Se saturação maior que 92,
diminua a oferta, você retira o oxigênio. Se menor que 88, verifica a necessidade de aumentar para atingir o alvo. Essa é a ideia. E aqui também. Então, todo mundo a gente coloca isso lá, né, nas unidades críticas. E aí o que acontece? Né? Equipe da enfermagem, né, e todo mundo, você orienta todo mundo, e é uma educação continuada. Então, essa é a ideia para a gente evitar a hiperóxia para os nossos doentes, tá bom? Fê, deixa eu Bom, fazer um link rapidinho pra galera aqui. E lembrando que anatomicamente, galera, nós temos um negócio chamado shunt, tá? Desvio, shunt anatômico. Nossas artérias brônquicas, elas vão irrigar os nossos brônquios, elas vão cair nas veias brônquicas e depois elas vão cair no ducto torácico, ou seja, sangue venoso misturando com arterial. O nosso sangue que passa pelas nossas coronárias e irriga o nosso miocárdio, depois eles vão cair na veia de Tebésio, que vai cair no ducto torácico. Ou significa o quê? Que nós temos um shunt anatômico de 2 a 3%, então ninguém precisa saturar mais que 97% ou 96%. Então, só aqui a gente já tem a resposta por que eu não tenho que deixar meu paciente saturar mais do que isso. Valeu, Fê. pessoal, trabalho antigaço, uma semana de hiperóxia, vários animais morrem. Então, assim, evitem. Isso há muito tempo. Estudo famoso, né? IOTA, saturação, oxigenoterapia liberal contra oxigenoterapia conservadora, né? Quem usou menos oxigênio, né, sobreviveu mais. Estudo famoso. Então, gente, morre mais. E na parada? Vai usar O2, né? Vou fazer uma hiperóxia na parada. Agora, durante a parada, no meio dela, a gente tem já, faz sentido você fazer uma hiperóxia. Durante, né? Após, não. A favor, né? A gente tem que evitar hiperóxia pós-parada. E O quantas cara vezes o paciente voltou, voltou, a galera não abaixa FO2, né? 100%. Vamos ver a primeira gaso. É assim, né? Então, assim, gente, voltou, saturação alvo. Segue o protocolo, tá? Estão fazendo bem para o doente. E aí, pessoal, FO2, campo minado, tá bom? Galera, é porque pulou aqui a configuração, eu vou voltar. Aqui era lá do disparo, tá bom? Lembrar que vários ventiladores, ó, fluxo, né? Tem, ó, o Vzinho, ó, esse aqui é o sinal do fluxo, da sensibilidade, a pressão. Então, todos os ventiladores têm. Eu peço desculpa aí, foi só a configuração mesmo. Pessoal, depois do disparo, a gente entra em fase inspiratória, tá? Que é a inspiração, ou o famoso tempo INS, né? Esse gráfico diz tudo, pessoal. A linha A, em todas as curvas, é o disparo. A fase INS é do A para o B, que é o cinza escuro. Então, toda a linha, né, é do A para o B, a fase inspiratória. E como que a gente programa? A gente tem um mito aqui, ó. Mito. Que é o quê? Quando você ventila em PCV, você programa o tempo inspiratório. Em VCV é o fluxo, a gente vai falar. Em PCV, a fase INS, o tempo INS determina a ciclagem. E a gente tem uma velha receita que tem que ficar oscilando de 0,8 a 1,2. Não necessariamente, né? Uma coisa importante, a gente precisa respeitar a constante de tempo. Essa é a nossa ideia, tá? Então, para a gente tentar fazer uma ideia aqui, eu vou tentar fazer um desenho aqui. Se a gente tem a linha de base, você tem 3 formas de curva de fluxo. Então, pessoal, aqui é a ciclagem, aqui termina o tempo INS, aqui termina o tempo INS e aqui termina o tempo INS. A gente tem 3 curvas, estamos ventilando um paciente em PCV. Então, aqui nessa primeira é um tempo INS curto, dependendo do paciente. Aqui seria um tempo INS ideal e aqui um tempo inspiratório longo. Ou seja, quando você
aponta e você deixa a ciclagem, né, bem na linha de base, você pode dizer que você tem a insuflação pulmonar total, porque você respeitou a constante de tempo do seu paciente. Se ela sobe muito, é um tempo INS que você poderia ganhar provavelmente volume corrente aumentando esse tempo inspiratório. Aqui já não é legal, porque você tem uma famosa pausa dinâmica, é um tempo INS grande, que a constante de tempo já chegou no seu limite e você mantém pressão sem fluxo. Então isso é ruim. Então, pense aqui. Então, antes de você aumentar a pressão inspiratória em seu paciente, ou pressão de suporte em PSV, tenta avaliar como está o seu tempo inspiratório, porque você pode ganhar volume corrente. Agora, a gente está falando aqui de uma coisa mais normal. Agora, no DPOC, tome cuidado também com o tempo inspiratório grande. Então, você tem que avaliar a relação INS-IES, tem todo esse contexto, tá bom? Então, aqui, ó, esse seria o ideal, ó. Onde está o tempo INS, ó? E aqui é um PCV, né? Porque você não vê disparo. E aqui é uma onda quadrada de pressão, né? Pressão controlada. E o fluxo? Tem várias regras quando eu ventilo em VCV. O fluxo inspiratório você pode pôr conforme as diretrizes, de 40 a 60 litros por minuto. Tem uma outra regra. 1 ml, né, por quilo de peso predito. Se o paciente tem um peso predito de 60 quilos, você inicia com 60 litros por minuto. Ou 10% do volume corrente. Se o paciente tem um volume corrente de 500 ml, você inicia com 50. Qual que é a correta? Nenhuma. Depende do seu paciente, né? Depende da constante de tempo. Só que se você aumentar, ganhar tempo inspiratório em volume controlado, não vai mudar praticamente nada em relacionado ao volume, né? Mas você pode corrigir as sincronias, por exemplo. Então, depende. Essa é a ideia, tem que individualizar o seu paciente. Ciclagem, pessoal, mudança da fase INS para fase IES, né? A gente fala muito um termo que é totalmente errado. Meu ventilador está autociclando. Esse termo não existe. Ou é autodisparando. Autociclar não faz sentido. Então, quando termina a fase INS e vai iniciar a fase ES, chama ciclagem. Bom, de novo a mesma figura. O A é disparo, o A para B, ó, em todas as imagens, é a inspiração, e em cima do B é a ciclagem, né? A mudança da fase INS para a fase ES. Bom, a gente determina isso. Como que é determinada a ciclagem? Você tem uma ciclagem a tempo, que é em PCV. Você tem uma ciclagem a volume, que é VCV. Você tem uma ciclagem a fluxo, que é pressão de suporte. E a ciclagem a pressão, que era no BIRD. Hoje não se tem mais ciclagem a pressão. Tá certo? Bom, vamos lá. Se você está em PCV, e aí você escolhe o tempo inspiratório. Esse tempo INS determina a sua ciclagem. Então, se você colocar um tempo INS mais curto, a mudança da fase INS para a fase ES é mais curta. Por outro lado, se você está em VCV, é o volume que determina isso. Então, se você programa um volume de 400, é lógico que ele está junto com o fluxo, tem várias variáveis. Mas, em tese, básico, se você programa um volume de 400, com o mesmo fluxo, ele entra mais rápido do que o de 500, né? Porque uma coisa depende da outra. Então, isso que determina, tá? Agora, se você ventila VCV com pausa, quem faz a ciclagem é a tempo, porque é a pausa inspiratória e o volume é determinado, é o limite. Algumas regrinhas, né? Ciclagem a tempo, PCV, a volume VCV, a fluxo, pressão de suporte, que a gente vai explicar como é a ciclagem a fluxo. E o que cicla das três formas é o SMV, né? Bom, ciclagem a fluxo. Ventiladores antigos, como que ela faz? Bom, é uma queda, né, a 25% do pico de fluxo inicial. O que é isso? No gráfico fica melhor. Ventiladores antigos tinham essa porcentagem de ciclagem fixa em 25%. Hoje você ajusta isso e faz diferença, tá? Como que funciona? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos chegar nos 25 primeiro. Dá um exemplo que você tem um pico de fluxo aqui inspiratório e o gráfico cai. O gráfico cai, mas ainda é inspiração. Ele cai a velocidade, porque a nossa respiração fisiológica. Ele entra mais rápido,
depois ele vai se ramificando para as vias aéreas distais e a velocidade diminui. Então, queda, a expiração é daqui para baixo, tá? Então, por exemplo, ele tem um pico de fluxo de 100. E aí a velocidade dele cai, vai caindo, cai a 25% do pico de fluxo inicial. E aí ele fecha a válvula INS e abre a válvula IS. De novo, ele tem um pico de fluxo e aí ele cai agora a 50% do pico de fluxo inicial. Então ele fecha a válvula INS e abre a válvula IS. Outro exemplo, ele tem um pico de fluxo inicial e a velocidade cai a 70% do pico de fluxo inicial. Aí ele fecha a válvula INS e abre a válvula IS. Vamos lá no outro extremo, ele tem um pico de fluxo inicial, a velocidade cai, mas o ar está entrando a 1% do pico de fluxo inicial. Ele fecha a válvula INS e abre a válvula IS. Se a gente for pegar a distância aqui, ó, até onde ele cicla, né? O 1% o tempo INS é maior do que 25, que é maior do que 50, que é maior do que 70. Ou seja, quanto maior a sua porcentagem, menor o tempo INS. Então você consegue influenciar o tempo inspiratório em pressão de suporte, que é um modo totalmente espontâneo. E faz uma baita diferença isso, pessoal. Uma baita ajuste fino em pressão de suporte, tá bom? Outro ajuste, você tem o rise time, tá? Ou slope, fluxo, rampa, fluxo de entrega, enfim, cada ventilador tem uma nomenclatura. É o fluxo de entrega. Isso você tem o quê? Você tem pressão de suporte em PCV somente. PSV e pressão em PCV. Então, no exemplo, ele tem... Aqui é da ciclagem ainda, pessoal, perdão. Tá? Aqui, ó, uma ciclagem com 25%, ele faz 750 ml, impressão de suporte. Quando ele aumenta ou ele corta mais alto, ele diminui o tempo INS, consequentemente, ele diminui o volume corrente a 460 ml. Perdão, aqui ainda da ciclagem, tá bom? SMV que cicla em tempo, volume e fluxo, mas não vamos falar disso, tá? SMV, só para quem não conhece, galera, nós não usamos mais, tá? Ele aumenta o tempo de desmame, por isso que o professor não tá nem se atentando muito ao SMV, tá, gente? Só para fazer o link aí. Principalmente a questão, assim, tem gente que fala, não podemos detonar o modo ventilatório, mas se ele está disponível, se está sendo usado, está mais passível para erros também, Exatamente. Né? Principalmente com frequências altas. Isso tem a ver com performance, que é uma das aulas que eu vou falar aqui na jornada também. Então isso tem a ver com performance, uma modalidade que atrapalha a performance da equipe. Bora lá, Fê. Galera, já vai acabar. Calma aí que tá bom a aula. Segura que tá bom. Tá acabando. Pessoal, fase expiratória. Bom, a fase expiratória é a saída de ar dos pulmões. É importante a gente olhar isso, principalmente na curva de fluxo, né? Então, se esse paciente, ao invés de ele zerar a curva, ele vem para cá, ó. Deixa eu só ajeitar meu mouse. Ele vem para cá e aqui, ó, inicia um outro ciclo. Essa diferença, você está diante de uma auto-PIP, né? Todo o ar que entrou, ele não saiu totalmente. E isso vai ficando, por exemplo, entra 500, sai 400, vai ficando 100. Você vai causando empilhamentos de ar. Ou se você prestar atenção, o gráfico de volume ou de pressão, enfim, depende do modo que você estiver ventilando, isso vai se alterando. Só que no gráfico de fluxo, a gente, não vou dizer suspeita, né? A gente fala que tem uma auto-PIP, mas ele é medido no gráfico de pressão. Então, durante a pausa expiratória, né, se você tem um ar além da sua PIP programada, né, uma PIP adicional além da PIP programada é auto-PIP. Então, durante a provavelmente se ele tiver auto-PIP, ele faz um degrauzinho aqui. E aí inicia um outro ciclo. Então, essa diferençazinha é um auto-PIP. No simulador, você vem aqui 5, você passar aqui dá 10. Dica, que depois eu acho que vai estar na aula de performance. Driving pressure é da PIP total, tá bom, pessoal? Não da PIP do ventilador. Então, deve ser citado isso para frente. Aqui o rise time, pessoal. Eu falo isso até, inclusive, na ventilação protetora. A gente vai bater nisso aí depois. Legal. Bom,
O rise time, o fluxo de entrega, slope, rampa, subida, fluxo de ataque. Bom, ventilação limitada à pressão, né? PSV e PCV. Essa é a ideia. Bom, você programa isso. Detalhe, cada ventilador tem uma unidade de medida de rise time. Você pode ter porcentagem, você pode ter só o desenho da curva, então quanto mais em pé, mais rápido. Você pode ter fluxo, então quanto maior, mais rápido. Você pode ter milissegundos, quanto maior, mais lento, né? Você pode ter número absoluto, como é no Newport, de 1 a 19, né? Quanto maior, mais rápido. Enfim, e aí você tem que ler o manual para entender como funciona. A ideia é o quê? Quanto mais rápido você entregar, em tese, mais conforto para o seu paciente. Ou seja, você pressuriza mais rápido. Vamos tentar fazer um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo em porcentagem, né? Aqui, ó, você tem vamos dizer que você tem um rise time aqui, ó, de 70%, vamos dizer. Ou seja, você tem um tempo inspiratório de 1 segundo, para ficar fácil a conta. Então, o rise time e uma pressão expiratória de 15, vamos dizer assim, acima da PIP que está aqui. Se você programa 70%, você vai ter essa pressão de 15, 70% do seu tempo índice. Ou seja, né, 0,3 segundos ele vai demorar para subir e 0,7 segundos ele mantém na sua pressão. Por isso que às vezes você deixar ele mais rápido traz mais conforto. Por isso não, isso já é comprovado. Tem bastante isso naquele artigo de assincronia famoso de 2005 do Nilsusten. Não sei se é isso a nomenclatura, mas tem bastante gráfico disso. Se você vir aqui, ó, vamos dar um exemplo que a gente programou 40% de rise time. O mouse está meio ruim aqui. Então, por exemplo, o mesmo parâmetro de 1 segundo. Então, 40%. Então, quer dizer que 60% do tempo ins de 1 segundo, ou seja, 0,6, ele demora para chegar na pressão de 15. Porque a pressão não começa aqui. Aqui é o nível da PIP. Então, a pressão vem acima da PIP. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15. Chegou e ele mantém 0,4 segundos, que é 40% de 1 segundo do tempo ins. Então, quanto mais rápido essa entrega, mais tempo do tempo inspiratório ele vai ficar na pressão limite. Isso traz conforto para o seu paciente, principalmente o paciente com alta demanda ventilatória. Agora, se ele começar a fazer ainda mais uma convexidade aqui, se tiver em volume controlado, que aí não entra rise time, ou ele faz aqui no gráfico de fluxo, aí entra uma sincronia de fluxo, a gente precisa acelerar isso. Enfim. Só um detalhe para a galera, o Newport, por exemplo, ele marca esse tempinho de rampa em milissegundos. Então ele fala que, sei lá, em 0,02 segundos vai subir esse ar aí, vai subir esse pico, né? Vai ser a rampa. Falando bem grossamente. Então o que a gente sempre pede pro pessoal? Leia o manual. Para você entender o que 70% funciona, o que o 40% significa, o que aquele 0,02 significa. Leiam o manual do ventilador. É importante ler o manual do ventilador para vocês entenderem as opções que vocês têm. Isso é importante, viu, porque pessoal? O exemplo do Felipe foi praticamente o que se aplica ao Bennett, né? Isso. E aí eu facilitei as contas, mas você tem a fluxo, a número absoluto, a milissegundo. O G é milissegundo, então se aumenta ele é mais lento. Tem que tomar cuidado. Pessoal, volume corrente, como você programa? Cuidado. Pulmão não engorda, tá? Peso predito, essa é a ideia, galera. Olha aqui, ó, um paciente magro, quase a mesma altura, né? Um mais próximo a mim, né? Mas lembrar que o tamanho pulmonar, ó, é praticamente o mesmo. Então não é porque ele tem um peso real maior que você tem que dar mais volume. Totalmente errado, tá? Exatamente. Aí... Só um link aqui, a diferença do pulmão do obeso para o pulmão do magrinho é que o pulmão do obeso, ele é muitas vezes mais congesto, ele tem uma pressão vascular maior, e aí você precisa de uma PIP mais otimizada. Isso. E a base também comprime, né, por causa do tecido abdominal. Isso é importante. Então, pessoal, tome cuidado. Lembra do porco? Então, se você vai lá e joga soro e faz SARA, se você pôr um volume maior, aí você potencializa a lesão pulmonar, tá bom?
Então, volume corrente pela altura. E como que eu acho a altura do paciente se meu paciente está deitado? Vou medir ele inteiro, né? Bom, você pode fazer meia envergadura, né? A ponta do terceiro dedo, a flúcula external multiplica por 2. A Nutri faz uma também da tíbia, eu acho que vezes 4, enfim, tem um cálculo deles. Enfim, tudo é estimado, tá bom? Mas é melhor, né, uma coisa estimada do que nenhum método, né? Eu falo para meus filhos, pergunta a altura do paciente para a família. Ou melhor, é o que eu sempre falo, se o paciente está estubado, já pergunta a altura dele antes de acontecer um problema. Se ele for entubado, você já tem. Agora, claro, o cara que já chega entubado, você faz a medida. É Soluções verdade. simples. É verdade. Às vezes vem do centro cirúrgico, né? O cara faz o É, risco cirúrgico, não pega a altura do não pega cara. a É altura. impressionante. Mas tá bom. Ó, trabalho antigo, pessoal. Ó, volume corrente pelo peso predito. Quanto maior, mais lesão pulmonar. Isso já está mais que definido, né? Olha esse trabalhinho que legal aqui, ó. Era o volume corrente baseado no peso predito e no peso real para você achar a capacidade pulmonar total. Olha que discrepância quando você usa o peso real, fica tudo bagunçado, né? O peso predito é mais linear, você confia mais. Essa é a ideia, tá? Como a gente calcula? Tem para homem e tem para mulher, né? Para a gente calcular. Você precisa da altura. Então, a altura menos 152,4 vezes 0,91 mais 50. Da mulher é igual, você só soma 45,5. Pô, mas vou fazer essa conta sempre? Tem algumas colas. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. O sexo masculino em 70. Esse aqui é o Fernando, ó, quando foi entubado, ó. Então você faz a conta, 170 menos 152,4, 17,6 vezes 0,91, 16 mais 50, 66. Quanto que a gente utiliza? 6 ml pelo quilo do peso predito, vezes 66. O Fernando vai ter que ventilar ele com Minha 396 próxima ml. tatuagem vai ser essa. PBW 396 de volume corrente. Você tá doido. Essa é a ideia. Mas eu vou fazer essa conta sempre. Tem colas, pessoal. Olha aqui, ó. Essa aqui você acha lá no site do AedsNet. Ele fez de 1,50 a 1,90. Dificilmente você vai ventilar um anão e um gigante. Dificilmente. Não vou falar que é impossível. E já tem a mesma altura, por exemplo, ó, 1,65 para homem, ó, 61,4 e para mulher 56,4. Se sair fora da medida, tem a fórmula aqui, ó. Você pode fazer no Excel, enfim, é tudo aproximado, é confiável. Você cola atrás da prancheta da Físio, não tem erro, galera. Vou falar um negócio, só para quem ficar no grupo do WhatsApp, eu tenho um arquivo com esse cálculo e outros cálculos que depois eu vou pegar e mando para vocês. Bom demais. O pessoal tá acabando. E os alarmes, não esquecer alarmes, tá? Como a gente programa? Bom, eu coloquei o que eu faço. O que a gente tem de literatura é o pico em 40, né? Mas a gente sabe que o pico não reflete no platô. Enfim, mas o que a gente tem de literatura. O resto é ideia. Eu vou tentar pôr minha lógica aqui. Se tiver errado, cada um tem uma ideia. A frequência respiratória, 35, 30. A gente acha que 35 é um cara taquipneico com força, né? Enfim. E o alarme de volume corrente alto? Bom, a gente põe aqui 20% acima do ideal, né? 20%. Se é 500, você joga lá, não sei, enfim, 50, né? 100 ml e 20 abaixo. E o volume minuto? Bom, a gente chegou numa conclusão que pode estar totalmente errada, mas a gente pega o volume corrente ideal vezes o alarme de frequência alta. Então, a gente tem o volume corrente ideal. E abaixo, aqui era vezes 10. Por quê? Porque abaixo de 10, para a grande maioria dos pacientes, é uma bradipneia. Então, vai apitar. Detalhes. Tem ventiladores que não tem alarme de volume corrente, né? Ele não tem, ele tem de volume minuto. Então, galera, então, vê como funciona, né? Porque, por exemplo, tem um, né, que ele não tem o volume corrente, tem que programar o tempo de apneia e o volume minuto. Então, ele vai entrar a ventilação, o backup entra ou se apitar a apneia ou se cair o volume minuto que você programou. Então, tome um pouco de cuidado com os ajustes. Mas isso é o que a gente usa aqui. Aí eu imprimo e colo em todos os ventiladores isso, né? Bom, pessoal, o tubo vem traqueia, broncofonte direito e esquerdo, né?
O ideal de 2 a 3 centímetros acima da carina, que é a divisão. Mas tome cuidado, né? Porque ele tem uma tendência, e se introduziu muito aí ao médico, né? Ou pode ser troca de fixação, mudança de decúbito. Ele tem uma facilidade, se ele for introduzido, ser seletivo para o lado direito. Por quê? Porque ele é mais vertical, o diâmetro dele é maior relacionado ao esquerdo, e ele é mais curto. Então o tubo tem uma facilidade de entrar para o lado direito, tá? E aí fica um tubo seletivo, coloca a telectasia total de pulmão esquerdo. Ou pode acontecer, mais para vocês entenderem, nesse vídeo aqui, ó, que você programa 6 ml por quilo de peso, e quanto você está dando aqui nesse pulmão? Você está dando 12 aqui, ó. Então essa é a ideia, só tome cuidado, porque faz parte dos cuidados, né? Posicionamento de tubo, e aí tem uma colinha que eu vou mostrar para vocês que ajuda muito, principalmente em enfermagem, que faz a troca da fixação do tubo. Então, galera, tome cuidado, né? Com Ô Fê, deixa eu intubação. aproveitar, fazer um link. Pode. Na hora do raio-x, cuidado, cabeça, ó, posição neutra, porque senão o cara faz o raio-x assim, aí todo mundo pensa que tá tracionado e não tá. Aí você, ou tá tracionado não, que tá introduzido e não tá. Aí você vai e traciona, numa dessa, pode acontecer de dar uma Isso. esterilizada no cuff. Uma coisa que a gente até falou no esquenta, o circuito curto, né? Tome cuidado, né? Mudança de decúbito, isso é importante, pessoal. E aí, ó, o cara tá explicando lá, não tem o som, mas ele vai desinsuflar e vai tracionar um pouquinho. E aí volta a ventilar os dois lados, ó, corretamente, entendeu? Olha lá que belezinha, ó. Então, a pressão ou a quantidade de volume que insufla os dois, você colocava em um só, né? E aqui, vamos dizer que é um pulmão a céu aberto, né? Não está dentro de uma caixa torácica. Então é só esse cuidado, tá bom, pessoal? Eu vou mostrar uma colinha aqui que a gente faz. Pessoal, cuidado com o cuff, tá bom? Né? No ponta do tubo, você tem um balonete, que é o cuff, que a gente insufla por aqui, tá? Importante, isso serve para só vedar a via aérea. Isso não serve para fixar o tubo na traqueia, viu, gente? Pelo amor de Deus. Aí, qual é a importância disso? A gente tem secreções supracuff, né? Via aérea superior, oral e nasal. Importante, o cuff previne macroaspiração, coisa grande. Micro, sempre vai ter uma microaspiraçãozinha, tá bom? Não esqueçam disso. Você conecta aqui nesse aparelhinho que chama cufômetro, e aí se você quer insuflar, você aperta a perinha. Se você quer murchar o cuff, você aperta esse botãozinho vermelho. E aqui tem o manômetro. Então ele coloca até uma faixinha verde. Em média, de 20 a 30 centímetros de água, você deixa ali, tá bom? O legal também é você olhar a curva de volume para não ter o vazamento, e ele zerar tudo também é uma coisa importante para a gente olhar. Evite pressões altas, lesão de traqueia, isquemia, tá? Traqueomalácia, e pressões baixas, o paciente aspira, faz uma PAV e morre, tá bom? Tome cuidado com isso. A pressão está aqui, foi o que a gente falou. Por quê? A pressão sanguínea está entre 25 e 35 milímetros de mercúrio da mucosa, tá? Então, se a gente colocar uma coisa muito absurda, você para essa perfusão, tá certo? E a colinha, pessoal, é isso aqui, ó. Você imprime, eu imprimo, isso aqui é um ventilador nosso. Você coloca o nome do cliente, a altura que você fez a envergadura, o peso predito que você usou a tabela, o peso em 6 ml, isso aqui, ó, a gente fala é rima labial superior, ou seja, é onde você vai fixar o tubo, né? O tubo tem, ó, numerações, ó. Então você checou, ele está bem posicionado pelo raio-x, você coloca o valor, por quê? O técnico de enfermagem vai trocar essa fixação do tubo, se ela não for, por exemplo, uma industrial como a Hollister, ele vai trocar a cada 6 horas. E aí, o circuito curto, o cara faz raio-x, mexe, aí faz aquela carnaval, né? Às vezes necessário. E aí, cadê a fixação? Que número que é? Às vezes eles te perguntam. Se tá na colinha colada no ventilador, o cara não erra. Porque se ele não sabe, ele põe um pouco tracionado, né? Tem um risco de uma mudança de decúbito, ter uma extubação acidental, tá? Pessoal, 2 slides para terminar. Modo ou modalidade? Modalidade é o que você limita. Então, você ou limita a pressão ou você limita a volume,
né? Qual é melhor? Não tem, gente. Ainda não dá para falar, né? Qual é melhor? Qual morre mais? Qual morre menos? Você pode discutir aqui que por patologias algumas se comporta melhor ou em fases iniciais, por exemplo, o neuro grave, o paciente asmático, até o DPOC, mas aí você pode usar qualquer uma. E aí o modo ventilatório é o tipo do disparo que a gente falou, que você tem controlado, assistido e espontâneo. Então, você tem um modo controlado, limitado à pressão ou a volume. Você tem um modo assistido, limitado à pressão ou a volume. O espontâneo é só a pressão, que é a pressão de suporte. Então, isso é só a questão de definição de modo ventilatório. Bom, acho que era por aí, tá? Acho que vamos deixar aberto aí para as perguntas. Vou deixar aqui só nossa página no Instagram, Isso, eu tô deixando aqui, vou deixar aqui Show de no bola. chat também, tá? Galera, professor Felipe, dispensa comentários, né? Tiro a apresentação? Não, pode deixar, pode deixar. Você tá com seu celular aí pra ver? Eu leio as perguntas pra você, qualquer coisa. Eu tô abrindo aqui Tá também. bom. O professor Felipe dispensa apresentações aí, galera. Top essa aula. Tô jogando aí, ó, no chat o endereço do Instagram dele, que é do @netfisio. Segue ele lá, galera. Dá essa força. Ele posta muita coisa legal lá, tá? E é o seguinte, cara. Essa aula foi fantástica. Fantástica, Felipe. Muito obrigado. Eu já tenho um conhecimento aí da ventilação mecânica básica, mas, cara, essa aula foi fantástica. É uma aula que você não enjoa, você não sente sono, você não fica cansado, cara. É uma aula muito bacana, maravilhosa. Galera, mandem as perguntas de vocês. Eu vou fazer aqui uns 5 minutinhos de pergunta, 5 a 10 minutinhos de pergunta para dispensar o Felipe também, porque ele trabalha em 2 hospitais, ele tá o dia inteiro fora, ele se disponibilizou a ajudar nós nessa jornada, dar uma aula. Eu quero deixar ele aí, liberar ele um pouquinho mais cedo para ele dar uma descansada também, tá? Aula fantástica, vão mandando os comentários de vocês aí do que vocês acharam. Felipe, o pessoal tá Legal, detonando legal. aqui, falando que a aula foi top. Galera, não esquece, lá no @netfisio vocês encontram muito conteúdo do professor. Se você gostou da aula do professor, logo mais vocês vão ver aí o professor e dar aula com a gente também. Mais pra frente a gente vai mostrar algumas coisas que o professor Felipe contribuiu com a gente também, tá bom? Galera, mandem as perguntas de vocês aí antes de sair. Não esqueçam, fiquem no grupo, eu vou deixar algumas coisas pra vocês lá no link do grupo do WhatsApp. Vocês vão ter que clicar no nome do grupo do WhatsApp e vai ter um monte de link lá, alguns links do que vocês podem baixar, tá? Eu não vou mandar no chat porque senão entra pessoas depois e vai perder. Então eu vou deixar escrito lá no link, tá bom? Felipe, o pessoal tá detonando aqui. Tem uma pergunta aqui. Fala aí, eu deixei passar, manda bala. Não, é dificulta para todo mundo, da Cris. Quando vai calcular o volume corrente e o cara é menor que 1,50, ela perguntou, mas aí fica negativo? Ó, eu já recebi várias perguntas disso, né? Porque a conta vai até 1,54, né? Até 1,50, né? O que você faz, Fê? Cara, eu ponho o negativo e tá com o pau, o negócio tá também. certo. Eu não ligo também, não. Eu somo o que vai. É. Do negativo, igual do 50, ele tira. Eu também faço isso. É isso aí. Não tem jeito, né? A gente tinha uma forma... É que assim, a gente tem que lembrar, gente, que não dá pra gente utilizar volumes altos, porque isso gera lesão. Eu vou falar depois, na ventilação protetora, eu vou falar com mais específico sobre isso. Não percam essa aula, tá? Ricardito escreveu assim: quando comentou de obstrução, posso utilizar soro fisiológico com ambu? Se não No sair, caso de uma rolha, né? Não de uma rolha, né? Mas aí começa vários problemas. Aí o cara faz uma rolha com ambu, aí faz o bag squeeze de forma errada, né? Desce a mão. Então, bag squeeze, inspiração lenta com pausa e expiração brusca. Essa é a técnica, né? Então, às vezes você coloca e você empurra o negócio para dentro. O que o pessoal tem que entender é que quando você tem rolha, você tem uma secreção mais espessa. Quando você faz um ambu, qualquer outro tipo de manobra, você tenta fazer um tixotropismo na rolha com o fluxo. Quando você joga soro, você faz um cisalhamento do soro na secreção. Nem sempre é o soro que está soltando a secreção. Na verdade, é o fluxo que você está dando, né? Então você tem que tomar um pouco de cuidado. Manobra zip é usada, Felipe? Cara, eu já usei bastante. Eu tento dar uma segurada, só com extrema necessidade, né?
você dá um impacto grande, né, cara? Aham. Depende do paciente, sabe? Se é um paciente que depende da PIP, né? Isso é um pouco, né? Não sei se é tão benéfico, mas eu já usei bastante, né? O áudio sonoro é até interessante, né? Você Uhum. parece que faz efeito, É. mas eu prefiro mobilizar o doente, esperar, sei lá, a enfermagem vem dar o banho. Eu acho que desloca É. muito mais. Vou O, te falar a a verdade. PIP-ZIP é complicada porque você pode ter teletrauma, né? Abertura e fechamento cíclico. Eu acho que vale muito a pena usar o air staking, né? Que você fazer o princípio do bias flow. Você faz empilhamento de ar e depois você aumenta o pico de fluxo respiratório. Eu acho que é muito mais vantajoso. Galera, seguinte. Eu vou deixar alguns materiais lá no link do grupo novamente, como eu falei, tá bom? O pessoal perguntou do slide da aula. Gente, essa aula do Felipe é uma aula. Ele deu essa aula pra gente, mas ele deu praticamente a aula na íntegra de um curso que ele dá. Então a gente não vai disponibilizar esses slides por isso, tá? Esse slide é de propriedade do curso do Felipe. Ele se dispôs a fazer essa aula na íntegra. Essa é uma das aulas, né, do curso dele. Ele se dispôs a fazer na íntegra pra gente, então esse slide eu não vou liberar, mas eu vou liberar alguns materiais para vocês lá no link do grupo de ventilação mecânica que vai abordar basicamente o que o Felipe falou aqui, tá bom? Então fiquem tranquilos, quem tiver no grupo, como eu falei, vai estar recebendo um link lá com várias coisas. Vou responder mais uma pergunta para liberar o professor, tá bom? Vou escolher uma aqui que chegar aqui para mim. Fê, vamos matar essa dúvida aqui. Ricardito perguntou o seguinte. Eu vou responder a do Covid, depois você responde essa, tá? Quando diz tempo ins esse de POC pode ter relação de 1 para 4 ou 5. Vamos matar esse mito, mas deixa eu só matar a ideia do Covid, tá? Por que o Covid está fazendo rolha porque hoje em dia? Porque a gente está usando o filtro HME, né? A umidificação passiva. E como a gente ventila o paciente com volume corrente baixo, volume minuto baixo, e o paciente com Covid não pode ficar hipervolêmico e tem que manter o balanço zero, a tendência é a secreção ficar mais espessa. Vamos dispensar o Felipe. Felipe, relação de DPOC, 1 para 4, 1 para 5, isso é verdade ou é um mito? Cara, se você quiser usar um para 7, um para 9, fica à vontade, não É. tem problema nenhum. A gente tenta o mínimo, se apegue no menor, 1.2, né? Qual que é o Mas mais aí importante? O Felipe falou na aula, constante de tempo, é a, galera. é a curva zerar. Se a É a curva curva zerar. zerou, cara, dependente do valor, a curva zerou, ali você está exalando todo o ar, Tem não tem DPOC que você conversa. vai zerar, que você vai chegar na a curva de fluxo tempo na expiração, vai chegar na linha de base de 1 para 3. Tem DPOC que vai chegar com 1 para 5. Então, é respeitar as três constantes de tempo que tem relação com a complacência e com a resistência. Cara, valeu, mano. Que aula, velho. Que aula mesmo. Muito obrigado pela presença, cara, por ter se disponibilizado aí a fazer essa aula comigo hoje. Espero que todo mundo tenha gostado. Novamente, eu vou soltar o link aqui do Instagram do professor. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Deixa eu ver se tá indo. Não tá indo, mas eu vou buscar lá no seu Instagram. Eu vou soltar o link do Instagram do professor Felipe. Cara, ele tem Facebook, ele tem canal no YouTube. Se você entrar no Instagram dele, lá você consegue ter acesso a todos os outros canais do professor, tá? Vale muito a pena. Bom, vocês viram pela aula, né? Acho que eu não posso dispensar comentários, foi uma baita aula. Felipão, dá seus últimos agradecimentos aí pra eu te dispensar e você descansar, cara. Galera, eu agradeço aí todo mundo, né? Uma hora e meia a gente aqui falando, né? O pessoal segundona. Agradeço a oportunidade, viu, Fernando? Tá na Valeu, eu que jornada agradeço, aí, cara. parceirado aí. E vamos embora, cara. Estamos prontos para outra. Vamos bolar outras coisas. Vamos lá, dá uma força lá, gente, no Instagram da gente, no YouTube, né? Tem nosso site também que está aí na tela, que a gente tem algumas coisas lá, alguns cursos, a gente fica postando. E Isso vamos aí, lá, o que precisar da gente, chama a gente aí no Instagram, que a gente tentar ajudar da melhor forma possível. isso aí. Galera, então é isso aí. Amanhã tem aula com a enfermeira Joandra Marques sobre ventilação mecânica e balanço hídrico. Então amanhã ela vai dar um show aí sobre balanço hídrico, não percam. Depois eu vou colocar tudo lá na descrição dos grupos. Valeu, Fê. Obrigado mesmo pela presença, cara. Valeu, Valeu. Fernando. Abraço. Abraço. Gente, muito obrigado. Tô encerrando aqui por hoje. Valeu mesmo. Foi um prazerzaço
a todo mundo que esteve presente com a gente. Nós batemos, eu acho que 715 pessoas online. Foi top, 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 top. Muito obrigado e não esqueçam que amanhã tem de novo. Só que amanhã é às 7. Mas eu vou mandar lá no grupo. Amanhã é às 7. A enfermeira não consegue ficar disposta muito tempo amanhã. Então a gente vai começar a aula um pouquinho mais cedo. Valeu, galera. Muito obrigado. Um abraço.